Fala, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quarta aula da playlist Gabaritando Centro Paula Souza. Nesta quarta aula, eu continuo a correção da prova da Companhia das Docas de São Sebastião, realizada pela Banca FAT. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 4, continuando aí a correção da prova, né? A Companhia de Docas de São Sebastião. A questão 21, então, dessa prova diz o seguinte: considere os números inteiros positivos, n sobre 4 e n sobre 6. Como o n sobre 4 e o n sobre 6 são números inteiros positivos, é porque este meu número n, tá, é divisível por 4 e por 6. Aí está perguntando o valor de n pode ser. Então, teria que ver, né, um valor para n que seja divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo. Este número a gente encontra a partir do MMC de 6 por 4, que seria o mínimo múltiplo comum desses dois números. Se este número não tiver ali nas alternativas, eu vou determinando os próximos múltiplos desse MMC, porque os próximos múltiplos também serão divisíveis por 4 e por 6. Essa é a propriedade, tá? Então, aqui, ó, dá para dividir por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, ainda dá por 2, 2 por 2 dá 1, o 3 não dá, repete, agora por 3 vai me dar 1, 3 por 3 dá 1. Então, o MMC, quer dizer, o menor múltiplo comum de 4 e 6 seria o 12. Tá? O menor número que é divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo. Mínimo múltiplo comum vai dar 2 ao quadrado vezes 3, vai dar 12. Este é o menor. Agora, qualquer múltiplo do MMC de 4 e 6, tá? Qualquer múltiplo de 12, também vai ser divisível por 4 e por 6. Essa é a propriedade. Como não tem o 12 nas alternativas, nós vamos aumentando de 12 em 12, vamos tendo os próximos múltiplos. Então, começa lá no 12, mais 12 vai dar 24, 24 não tem, mais 12 vai dar 36, não tem nas alternativas, mais 12 vai dar 48, não tem, mais 12 vai dar 60, não tem lá nas alternativas, mais 12 dá 72. Então, o 72, se eu dividir por 4, vai me dar 18, dá um número inteiro, e o 72 também é divisível por 6. Se eu dividir o 72 por 6, vai me dar 12, tá? Então, o meu n seria o 72, ok? Então, tá aí a resposta da nossa questão 21 da prova, tudo bem? Vamos lá para a questão 22. Aqui na questão 22 está dizendo o seguinte: dois navios X e Y estão atracados em certo porto no mesmo dia. O navio X atraca nesse porto a cada 80 dias. Então, o X a cada 80 dias. E o navio Y, neste porto a cada 120 dias. Aí pergunta o seguinte: os dois navios estarão juntos novamente nesse mesmo porto a cada quantos dias? Gente, olha, esta é uma questão clássica, não? Um probleminha aí clássico de MMC. Falou em ponto de encontro, encontrar novamente, pode saber que você está trabalhando com o mínimo múltiplo comum. Quando falar dividir em partes iguais, maior divisão possível, são problemas envolvendo o MDC, tá? Então, vou calcular aqui o MMC de 80 e 120. Eu obtenho uma resposta, tá? Então, aqui, olha, dá para dividir por 2, vai dar 40, 120 por 2 dá 60, ainda dá por 2, 40 por 2 dá 20,
60 por 2 dá 30, ainda dá por 2. 20 por 2 dá 10. 30 por 2 dá 15, ainda dá por 2 o 10. 10 dividido por 2 dá 5, 15 não dá, repete. Agora dá para dividir por 3. O 5 não dá, repete. 15 por 3 dá 5. Dá para dividir por 5. Vai dar 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum, o MMC, de 80 e 120, eu tenho aí, então, como resposta 2 a quarta, que é 16, vezes 3 vai me dar 48, vezes 5, 240, que é o menor múltiplo comum de 80 e 120, ou seja, a cada 240 dias eles se encontram novamente naquele ponto, tá? Então falou ponto de encontro, encontrar novamente, probleminha clássico de mínimo múltiplo comum, tudo bem? Falar em divisão em partes iguais, né? Maior divisão possível, maior tamanho possível, clássico de MDC, tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, tá? Você encontra aí também no meu canal, né, MMC e MDC playlists aí. Quer aprofundar mais nesses assuntos? Assistam essas aulas. Bem, considere o gráfico para responder as questões de números 23 e 24. Então aqui é um gráfico que indica a movimentação de carga de gasolina no Porto de São Sebastião em toneladas, no ano de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, tá? Tá aqui o nosso gráfico, então a partir dele nós vamos responder as questões. A questão 23, ela diz o seguinte: pela análise do gráfico, é correto afirmar que a menor item A, então nós vamos analisando uma por uma. A menor movimentação ocorreu em 2003. Falso, tá? Porque observando o gráfico, a menor movimentação foi aqui em 2008, ó. Tranquilo para responder aqui. A movimentação cresceu no período de 2003 a 2007. Não, porque aqui, olha, ela foi crescendo, olha bem, foi crescendo até 2005. Depois houve uma queda em 2006. Depois ela voltou a crescer de novo em 2007. Mas está falando que ela cresceu em todo o período. Não, isso aqui está falso. Tá? Resposta falsa. A C. A movimentação em 2007 foi menor que o triplo da realizada em 2003. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou calcular o triplo da de 2003. Fazer o cálculo aqui, ó, 3 vezes, e vou ver, tá? Se a de 2007 é menor. Então, seria 3 vezes 303.306 toneladas. Isto vai me dar 909.918 toneladas. O que está dizendo aqui? A movimentação de 2007 foi menor que o triplo. Olha quanto foi a de 2007 aqui, ó. 1.119.583 toneladas. Então, não foi menor que o triplo. Falsa. Beleza? Próximo. Houve, em 2006, redução de 10% na movimentação em relação a de 2005. Está dizendo que em 2006, tá? Corresponde a 10% a menos, tá? Houve uma redução em relação a de 2005. Então seria, ó,
eu vou tirar aqui uma das formas de resolver esse item. Tem outras, tá? Eu vou fazer aqui da maneira que eu acho mais rápida. Eu vou calcular a de 2005 com 10% a menos. Se eu vou calcular com 10% a menos, eu vou calcular 90%, que eu vou tirar 10% da de 2005. Então, eu vou calcular 90% de 1.064.763 toneladas, tá? Se este 90% de 1.064.763 toneladas der ali a de 2006, então quer dizer que ela corresponde a uma redução de 10% em relação à de 2005, tá? Então, o que seria calcular 90% disso? 90% é a fração 90 sobre 100. Se quiser fazer regrinha de 3, pode fazer, eu já vou fazer direto. Seria o 0,9 que multiplica 1.064.763. Ao efetuar essa multiplicação, vai me dar 958.286,7 toneladas. Então, observa bem que se eu reduzir a de 2005 10%, ou seja, se eu calcular 90% dela, vai me dar 958.286,7 toneladas e não 696.111 toneladas, tá? Então, está dizendo que houve uma redução de 10% em relação falsa, só sobrou a letra E. Né? Como é uma prova de alternativas, eu nem precisaria ficar perdendo tempo para fazer este cálculo. Mas, em todo caso, olha, eu já sei que vai ser a letra E. O que está dizendo? Ela é a média das movimentações nos anos de 2004 e 2005 foi de 943.833 toneladas. Como que eu faço o cálculo dessa média? Eu vou fazer aqui, ó. Eu pego, somo os 2 anos, tá? Então, vamos somar aqui 2004, 822.903 toneladas, mais a de 2005, que foi 1.064.763 toneladas. Vou somar e dividir isto por quanto? Vou somar e vou dividir por 2, tá? E vai me dar 943.833 toneladas, tá? Que é o que está dizendo aqui. Tudo bem? Tá? Mas, como nós já vimos que as outras alternativas eram falsas, só sobrou ela para ser verdadeiro e é o que está pedindo para confirmar aqui. Tudo bem? Vamos lá para a questão 24, que está relacionada aí ao nosso gráfico, tá? O que está dizendo aqui, ó? No período considerado, o menor valor de movimentação de cargas representa N% do maior valor de movimentação. Então, N é igual a aproximadamente. Também, olha, poderia fazer com regra de 3? Sim, eu vou fazer de uma forma que eu considero mais simples, tá? Eu pego a menor movimentação, divido pela maior movimentação e multiplico por 100. Aí eu tenho este valor em porcentagem. Olha, a menor movimentação foi no ano de 2008, 129.301. A maior movimentação foi no ano de 2007, que foi 1.119.583 toneladas. O que eu quero saber, quantos por cento a menor é em relação à maior. Gente, olha, quer fazer a regrinha de 3? Não tem problema. Aqui eu considero mais simples. Eu pego a menor, que foi 129.000, de acordo lá com o gráfico, 301. Vou dividir pela maior.
que é 1.119.583, tá? E este resultado, como eu quero as alternativas, está falando em porcentagem, isto eu vou multiplicar por 100, tá? Porque aí eu tenho o valor em porcentagem. Ao dividir aqui e utilizando duas casas depois da vírgula, vai me dar 0,1154. Multiplicado por 100. Multiplicar por 100 desloca duas casas com a vírgula para a direita. Então vai dar aproximadamente 11,54%. Tá? Que está aqui o que mais se aproxima. A alternativa, que é o 11,55. Alternativa C de Carlinhos, tá? Então, um exercício aí envolvendo porcentagem. Quer se aprofundar, mas nesses assuntos aí, tem playlists aí no meu canal, dicas de porcentagens, dicas de matemática financeira, dicas sobre juros simples, juros compostos. Beleza? Vamos lá para a última questão aí da nossa aula. Bem, aqui está dizendo o seguinte: em um parque aquático, o ingresso para crianças menores de 12 anos é mais barato do que o ingresso para adultos. Um casal e seus 2 filhos menores de 12 anos gastaram R$ 192 com os ingressos do parque. Já 3 adultos e 2 crianças pequenas pagaram R$ 252 para ingressarem nesse parque. Assim sendo, neste parque, Dona Maria e os seus 3 filhos menores de 12 anos pagaram pelos ingressos. Olha, gente, nós vamos ter que descobrir aí quanto é o valor do ingresso para o adulto e para a criança menor de 12 anos, tá? Como que eu vou fazer isso? No caso aí, através de sistema. Eu vou pôr aqui, chamar o valor pago pelo adulto de X e o valor pago pela criança de Y. Tanto faz, tá? Então, o adulto, o valor pago por ele, eu vou chamar de X, e o valor da criança menores de 12 anos, tá? Eu vou chamar de Y. Então, a primeira informação está dizendo o seguinte: um casal são 2 adultos e os seus 2 filhos menores de 12 anos gastaram R$ 192. Então, 2x mais 2y, que são 2 adultos mais 2 crianças, R$ 192. A outra informação aqui, já 3 adultos e 2 crianças pequenas pagaram R$ 252. Então, 3 adultos, 3x, mais 2y, 2 crianças, igual a R$ 252. Caímos num sistema de equações, 2 equações, 2 incógnitas. Então, agora nós vamos descobrir o valor do ingresso do adulto e da criança para poder responder a pergunta. Gente, melhor forma aqui, método da soma, tá? Se eu for somar essas equações da forma que estão, não cancela incógnita nenhuma. Olha aqui, 2x com 3x dá 5x, 2y com 2y dá 4y. Então, vou continuar com as incógnitas. O que eu vou fazer? Usar um artifício matemático, eliminar uma delas. Vou cancelar o y, então vou multiplicar a primeira equação por menos 1, porque eu vou ficar com menos 2y, somado com mais 2y da equação de baixo, eu elimino a incógnita y, só fico com a incógnita x, tá? Então, olha, multiplicando a primeira equação por menos 1, menos 2x, menos 2y, igual a menos 192. Vou manter a equação de baixo, não há necessidade de multiplicá-la. 3x mais 2y igual a 252. Este é um dos métodos de resolução de sistema, tá? Tem outros métodos, é claro, método de substituição, comparação. Eu prefiro este, acho mais simples.
Bem, o menos 2x com mais 3x vai dar x. Opa, já matamos aqui o preço do ingresso do adulto. Tá? Menos 2y mais 2y cancela o y. Menos 192 com mais 252. Subtrai, dou o sinal do maior. Vai dar x igual a 60. Está aí o valor do ingresso do adulto. Como que eu vou descobrir o ingresso da criança? Pego uma das equações, substituo o valor do x. Vou pegar a primeira. 2x mais 2y igual a R$ 192. Então, 2 vezes 60 mais 2y igual a 192. Quanto que é 2 vezes 60, galera? 120. Está somando? Passo para o outro lado, subtraindo. Então, aqui vai ficar 2y, 192 menos 120, igual a 72. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Y, opa, não é x, é y, igual a 36. Então, o x é o preço do ingresso do adulto. Que nós colocamos essa condição no início. E o 36 é o preço do ingresso da criança. Agora nós vamos responder aqui, olha lá. Está dizendo que a Dona Maria e seus 3 filhos menores, quanto vão pagar? Dona Maria é um adulto, 60, mais 3 vezes o 36, que é o preço do ingresso de 3 crianças. Aqui primeiro eu multiplico para depois somar. 60 mais 3 vezes 36, 3 vezes 36 é 108. 60 mais 108 dá 168 reais. Resposta alternativa A de Amora. Show, galera? Então tá aí, olha. Tá? Aqui eu estou encerrando, né, essa nossa quarta aula. Na próxima eu termino a correção dessa prova. Tudo bem? Tá? Galera, qualquer dúvida em algum dos exercícios comentados aí, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. Beleza, galera? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo, quinta aula, encerro a correção dessa nossa prova aí. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!